E aí eu vou contar coisas pra vocês aqui que são assustadoras. E, Carla, o pessoal viu muito aqui o caso da Vitória. Muita gente, acho que o vídeo deu mais de 1 milhão. Nossa, acho que deu mais de 1 milhão. Muita gente mesmo, hein? Que legal. Muita gente, e legal que o pessoal engajou, viu? O pessoal pegou e falou assim... O pessoal acompanhando. Você sabe, Luan, que eu tava conversando, né? Com amigos, né, dessa área, da área do direito, e eu disse para eles, eu acho que hoje não tem caso mais importante no Brasil, não que os outros não sejam importantes, Sim. Todo caso é muito importante, é que esse caso, pela quantidade de erros que a gente vai encontrando ao meio do caminho, ele ganhou um corpo muito grande, né? E é muito bonito ver a sociedade, né, pedindo que a justiça seja feita. Mas a justiça correta, né? Não qualquer justiça. Sim. Não aquela coisa, eu tenho uma coleira, eu preciso encontrar um cachorro. Primeiro porque a família da Vitória merece. Quando a gente para pensar numa mocinha de 17 anos que tinha toda uma vida pela frente, que foi interrompida de forma brutal e grotesca. E quando a gente para pensar na família dela, eu tive o prazer de conhecer o pai da Vitória... E uma família também de pessoas muito simples, da irmã da Vitória. Quando aquele pai, né, me conta, né, tudo que ele faz pela família dele, né, e assim, de levar e buscar as filhas, ele é muito zeloso, né, ele é muito cuidadoso com a família. E naquele dia que ele teve um problema no carro, né, um problema mecânico, ele não pôde buscar a Vitória. E quando a gente entende tudo o que aconteceu, aquele fatídico dia, e assim, o quanto essa família precisa de todos nós. Porque quando a justiça começa a errar com todo mundo, e principalmente errando com a família da Vitória, sobra o quê para essas pessoas? Sobra nós, da imprensa, né? E a gente tem um papel social. O nosso papel social é ajudar nesses casos, a colocar luz, porque não adianta querer colocar sujeira para debaixo do tapete, principalmente no meu caso, que tem o hiperfoco. Sim. Eu vou lá e vou tirar a sujeira debaixo do tapete. Entende? Então, assim, a justiça precisa ser correta com a família da Vitória, com a Vitória, com todos nós que fazemos parte dessa sociedade. E aí, desde a última vez que eu vim até aqui, né, que conversei com você, sim, muita coisa aconteceu. Bastante coisa, Carla. Muita coisa aconteceu. Porque, primeiro, né, o caso chegou até a LESP. Gente, a LESP é a nossa assembleia, né, legislativa, é a casa do povo, onde ficam os nossos, sim, deputados estaduais aqui do estado de São Paulo. E 2 deputados resolveram comprar a briga, né, da Vitória, para que o caso da Vitória seja feito e trabalhado com a máxima transparência. Então, assim, acho que a gente precisa ser muito justo e muito honesto, né, com essas pessoas, e principalmente com o deputado Rafa Zimbaldi, com o Márcio Nakashima, que estão ali colocando todos os esforços para que o caso não caia naquela vala comum de, sabe, vou fazer de qualquer jeito. Porque o que a gente viu na semana passada, Luan, foi algo muito raro de acontecer. E aí eu vou trazer um outro caso para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente está vivendo hoje no caso Vitória. Semana passada, o STJ decidiu pelo trancamento de um processo. Isso é raríssimo de acontecer. O que quer dizer isso, gente? Simplesmente ele diz o seguinte: tudo que foi feito até aqui não tem validade jurídica nenhuma. Foi feito no arrepio da lei, foi feito de uma forma grosseira, foi feito tudo errado. Eu estou falando de uma forma bem simples para que as pessoas, sim, entendam, mas quem puder procurar e assistir, né, o pronunciamento do ministro, né, do STJ, o Sebastião Reis, aonde ele vai pedir, né, pelo trancamento, e todos os outros ministros vão acompanhar o voto do relator. Tem, inclusive, uma fala muito também forte e potente do ministro Schietti. E o que acontece? Foi um caso aonde 3 pessoas ali em Brasília, na 113 Sul, num apartamento, serão encontradas mortas, esfaqueadas. Nossa.
E olha só, olha quem é encontrado morto, esfaqueado. O ex-ministro do TSE. Nossa. A esposa dele e a senhora que trabalhava na casa deles. Uma cena horrorosa. 3 pessoas mortas. Aí vai começar uma investigação. Uma investigação horrível, uma das piores, né, já concebidas, no nível do caso Evandro ali, Bruxas de Guaratuba. A delegada, ela vai conseguir a confissão dos supostos réus, né, que ela vai colocar ali naquela determinada cena do crime, através de coação. É um absurdo. Quando você assiste aos vídeos, é assim, é muito chocante uma pessoa, que é uma delegada de polícia, fazer isso. Essa mulher vai cometer fraude processual. Nossa. Ela vai chamar uma dupla de videntes. Ô, louco. É verdade, eu não tô mentindo. Nossa, não, tá? não parece. Parece história de filme, Parece né? história de filme mesmo, né? Vai chamar uma dupla de videntes que vão dizer: olha, foram essas pessoas aqui que cometeram o crime. É com base nesse horror, uma coação, fraude processual e videntes que aquelas pessoas vão ser, né, indiciadas, depois denunciadas e, pior, condenadas. E aí o que a gente pôde ver, porque assim, ela vai indiciar a filha do casal, ela vai indiciar os porteiros, o zelador, o porteiro, e mais um amigo, que é o Francisco Mairlon, que foi o último que teve que saiu o trancamento do processo. Semanas antes, né, a filha, né, já teve a sua, vamos dizer, né, ela chegou até o STF e ela teve a sua condenação anulada. E aí o zelador também teve a condenação anulada, e só que no caso do Francisco, ele já estava com o processo transitado e julgado. Trânsito e julgado. O que quer dizer isso? Não cabia mais recurso. O Projeto Inocência compra essa briga. É muito bonito o trabalho que o Projeto Inocência faz. E de forma técnica, de forma muito bem embasada, eles vão mostrar os absurdos que foram feitos naquela delegacia de polícia de Brasília. Essa delegada, a gente está presa. Foi condenada. E aí tivemos o trancamento desse processo. E por que isso é tão importante? Porque quando eu olhei o caso da 113 Sul, a gente começou a me lembrar o que está acontecendo aqui em Cajamar. Quando uma pessoa escreve uma carta do próprio punho e diz que a confissão dele toda é forjada, é algo que a gente precisa parar e analisar. E, novamente, quando uma pessoa confessa, e para que todo mundo entenda, a única confissão que tem valor legal, tem validade jurídica, é a que é feita na frente de um juiz. Então, o juiz vai perguntar como é que, né, você se declara. Sim. Aí a pessoa vai dizer: me declaro inocente, eu me declaro culpado. De um lado você vai ter aqui a sua defesa e do outro lado vai ter a acusação ao Ministério Público. Sim. Então, existe todo um rito, né, para que aquela pessoa se declare culpada. Exatamente. Mas as pessoas que vão confessar dentro de um ambiente, né, de uma delegacia de polícia. Isso, no máximo, gente, tem uma validade no seguinte: ele confessou o crime, ou ela confessou o crime. Agora vai lá. Não atrapalhou, não obstruiu, entendeu? Teve um bom comportamento, entregou as provas. O delegado ou a delegada, no final do processo ali, do inquérito, ela vai escrever aquilo. E se você confessou ali para a autoridade policial, você precisa confessar novamente na frente do juiz, porque é essa confissão que tem validade. Sim. Então, só que muitas pessoas não sabem disso. Então, ficam assim: mas a pessoa confessou para o delegado. A gente não sabe em que circunstâncias essas confissões acontecem. Porque se eles foram coagidos, né? Exatamente. Por isso que tem esse rito, né? Inclusive, quando uma pessoa deseja confessar na frente da autoridade policial, e ela pode fazê-lo, né, o atenuante será só na frente do juiz, que depois ele vai ter, na condenação dele, na hora que o juiz vai calcular a pena, que é a dosimetria da pena, ele vai diminuir ali, ele tem que diminuir porque a pessoa é réu confesso, né?
O que acontece? Quando ele faz isso na frente de um delegado ou de uma delegada, ele precisa estar com o seu representante legal. Sim. Inclusive para dizer que naquele ambiente nada de errado aconteceu. Quando a gente olha a confissão desse rapaz, né, que no caso é o único, vamos dizer, indiciado, é o único réu para o caso da Vitória, a gente vê erros gritantes. Número 1, uma confissão feita após a meia-noite. Isso está em desacordo com o CPP, que é o Código de Processo Penal. Tem um horário, mas o réu quer confessar. Tá tudo certo, mas assim, novamente, está em desacordo. É lógico que se você for preso em flagrante, sei lá, pode ser de madrugada, qualquer horário, essa confissão, você é levado para conversar e ela tem um outro teor de validade. Agora, uma pessoa, um investigado que está custodiado, está preso na carceragem de uma delegacia de polícia, você fazer uma confissão a esse horário tem algo estranho. E digo mais, o advogado deles tinha estado, né, antes à tarde, por volta de 3h30, 3 horas, uma coisa assim, e conversou com o cliente dele, e o cliente falou, olha, não fiz nada, não quero fazer nada, eles vão conversar ali com o delegado, e o delegado fala, não, acabou, né, o serviço por aqui. Aí, depois eles vão falar, olha, mas ele quer falar com a mãe dele, com a esposa dele, ele tem uma noiva. Aí o advogado fala, mas como assim, né? Não, mas não se preocupa não, doutor, porque a gente providencia uma advogada para estar aqui. Aí eles não vão aceitar isso, porque ele tem advogado constituído. E o que acontece? Os advogados se ligam que tem alguma coisa estranha ali, pedem para falar de novo com ele e são impedidos, o que é algo estranho. Muito estranho. Aí eles vão sair de lá, vão até a OAB, né? Porque tem a questão das prerrogativas. Então, assim, você não pode, né, impedir o advogado de fazer o trabalho dele, né? De cumprir com o trabalho dele como um defensor, né? Então, assim, um defensor constituído, né? Vai ter uma confusão ali, muito grande. Os advogados vão embora. O que acontece? Vai chegar o pessoal da Prerrogativas da OAB, aí vai chegar repórter de SBT, de não sei, vários canais. O próprio SBT vai noticiar que o tal do Michael não confessou absolutamente nada. E o que acontece? Inclusive, vai aparecer o presidente da OAB que também diz que, entende, que ele tem um advogado constituído e quem vai acompanhar o Michael em qualquer passo que ele vai dar em relação, né, a esse caso é junto com esses advogados. Muito bem. Todos eles vão embora. 22h58, o Michael vai ligar para a mãe. Tem até essa ligação. A mãe, muito espertamente, vai gravar a ligação, gravando a tela do celular. Então, inclusive, aparece o horário, que é 22h58, e quem liga para ela é um celular de dentro da delegacia do investigador chamado Matheus. Quem está do outro lado da linha é o Michael. E ele pede para falar com a noiva, a mãe diz ela não está aqui, está na casa dela. Ele pergunta, você está bem? A mãe fala que sim. Aí ele chama a mãe para ir até lá. Ela falou, eu já estive aí, estava cheio de repórteres, eu voltei para minha casa. Aí ela fala, amanhã eu volto aí para falar com você. Ela vai tendo uma conversa. E aí ele começa a entrar em desespero, dizendo que ele vai ter que confessar. Aí a mãe fala, não, você não faça nada sem falar com seu advogado. Aí ele começa a dizer, né, que não, mas os policiais dizem que eu tenho que confessar. E a mãe fala para ele, mas se você não cometeu esse crime, você não tem que confessar. E aí explica, né, dentro de um linguajar bastante simples dela, mas uma mulher muito ligada. Ela fala, se você confessar, você se torna um réu confesso. Se você não cometeu o crime, você não tem que confessar.
Aí ele começa a dizer, não, mas a polícia tá falando que tem um monte de coisa em relação à minha pessoa, ele meio sem entender. E aí ele vai falar que os policiais falaram para ele que os advogados abandonaram o caso. Olha. Então, nitidamente, você vê uma pessoa que está dentro de um ambiente de uma delegacia de polícia, em desespero, sendo, inclusive, enganado pela autoridade policial, porque os advogados jamais abandonaram o caso. E o que acontece? Isso não é crime? Lógico, isso aí tem que ser levado para a corregedoria. Como que um delegado vai falar que o advogado abandonou o caso se o advogado não abandonou o caso? Aí o delegado depois vai dizer, não, que ele quis confessar de livre e espontânea vontade. Aí a gente vê que não é bem essa situação, não é? Exatamente. Quem está ali no controle, o elo forte dessa corrente não é ele, é a autoridade policial. E aí, Luan, é que vai começar o segundo show de horrores. Porque ele vai confessar, vai ter uma suposta confissão ali. E o que acontece? Quem está nessa tomada de depoimento de uma confissão dentro da delegacia após a meia-noite? Após a meia-noite, gente. Quem tá o lá? secretário municipal de Cajamar. Não é possível. Que uma pessoa importante dessa vai estar fazendo lá, né? Exatamente. O que o secretário de Segurança Municipal está fazendo dentro de uma delegacia, na tomada de depoimento de um investigado, inclusive participando desse depoimento? Ele vai falar para a mãe o seguinte, que o secretário disse a ele que se ele confessa que depois ele ia dar um jeito. Aí você escuta aquela conversa dele com a mãe, né? Que jeito? Que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. O secretário vai dar jeito? Não pegar uma pena muito longa. Uma conversa muito estranha. Uma conversa assim... Eu não sei como é que o prefeito de Cajamar ainda continua com esta pessoa na Secretaria de Segurança Municipal. Ele ainda tá lá? Tá lá. E aí você está fazendo uma negociação com uma pessoa, com um investigado? Estranho. Mas ele está lá. Juiz, né? Exatamente. Ele está lá, ele está sentado, tem imagens dele. E aí o que acontece? Depois disso, o delegado vai juntar esta confissão ao processo, né? Ao inquérito, e depois vai fazer parte do processo. Mas, veja só, a Prefeitura de Cajamar, eles são muito bons. Tanto que eles enviaram uma advogada da Prefeitura para participar. Foi nomeada somente para este ato. Ela não faz parte do processo. Ela só apareceu lá para dar, tipo, uma cara de validade nessa confissão. Uma advogada da ativa. E aí, o que acontece? O que o Michael vai falar na carta de confissão, que ela disse para ele que a melhor coisa que ele fazia era confessar. Um advogado não faz isso. De jeito nenhum. A primeira coisa que o advogado vai dizer para uma pessoa é que ele tem o direito de se manter em silêncio, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e quem tem que provar um crime é... acusação, né? Exatamente. O ônus da prova está na mão da polícia, da investigação, da acusação, de tudo isso. E independente daquela suposta, vamos dizer, né, confissão, a polícia, por mais que você confesse, você chega lá e fala assim, eu quero confessar, fui eu que cometi esse crime. A polícia tem que provar que foi você. Porque você pode estar escondendo alguma coisa, você pode estar acobertando outras pessoas. Pode ter muita coisa aí, entende? Então, somente a sua confissão não tem validade. Sua confissão tem que estar baseada com todo o restante da investigação. E aí, o que acontece, Luan? Ele confessa. Aí, o delegado vai juntar essa confissão e é um vídeo, né? Eles vão gravar também, eles gravam. O Michael tá sentado, então alguém gravando de forma completamente irregular também. Tudo que está acontecendo aqui. E eles vão subir essa confissão em vários pedaços picados. Não é uma confissão, não é um vídeo do ponto zero até o ponto final. Por que fizeram desse jeito? Mas eles não têm original? Eles não entregaram? Então, não. Até hoje não. O que está no processo é um monte de pedaços picados.
A resposta, que é para inglês ver, né? Para boi dormir, para quem não, né? Por exemplo, falar isso para mim, que sou da área do audiovisual, eles dizem, não, o vídeo é pesado, não sobe no sistema. Eu falei, não, Oxe. para. Não, ai, que coisa puxada. Isso daí é pior demais, né? O vídeo não sobe porque ele é pesado. Muito bem, mas essa é... Então, assim, você não tem um vídeo íntegro, que você pode ver tudo o que aconteceu. Se aquilo, entendeu? Tem um começo e um final, uma coisa só. Muito bem. Mas dessas partes que subiram no processo, né? Eu tive acesso não só ao processo, esses vídeos da suposta confissão e tudo mais. Tem uma hora, porque assim, quando uma pessoa confessa um crime, ela tá bom, então foi você que matou? Então eu vou te perguntar aqui, Luan, então como você matou? Essa é a pergunta que... Aí você tem que contar como você matou, que arma que você usou para matar, que tipo de arma, o que você fez com a arma, o que você fez com o corpo. Dá detalhes que somente... Muitos detalhes que só... corroboram com os E que não tem. Coisas curtas, sabe? Sim. Você matou, sim, foi eu que matei. Não, você tem que... E o que você falar tem que ficar exatamente linkado com a cena do crime. Pra dar validade, né? Exatamente, senão... Porque muita gente fala, fui eu que matei. Aí a pessoa tomou um tiro, o outro disse que foi uma facada. Como? Como você matou? Foi uma facada. Não, mas ela morreu com um tiro. Ou o contrário, entendeu? Sim, pra dar validade. Ou foi esganada. Pra ter valor. Então, você vê, isso aí tá muito contraditório. Então, não foi essa pessoa que matou, porque ela tá contando uma história que não é a realidade. E aí, um depoimento não pode ter nenhuma condução. Condução no sentido, você matou com uma facada, né? Entende? Olha, eu tô te dizendo, já dá a você resposta. matou com uma facada. Eu já tô te dizendo que você tem que responder. Quando a gente assiste o vídeo, o delegado tá na frente e ele vai perguntar, aonde você deu as facadas? Não é como você matou, mas onde você deu as facadas. Muito bem. Já começou, já... E ele fica olhando. E tem um delay na resposta. Aí o que o delegado faz? Ele faz um movimento com a mão aqui, ó. E aparece no vídeo? Aparece, ele aqui, ó. Aí o outro responde. No pescoço. No pescoço. Mas teve um movimento aqui. Sim. Ele não pode fazer nada disso. Ele tem que deixar o outro responder espontaneamente. Qual foi? Aí ele vai errar. Primeiro ele erra o número de facadas. Ele fala 2 facadas e são 3. Aí ele vai errar o local também. Porque a Vitória levou 2 facadas no pescoço e uma aqui na região torácica. E ele vai falar que foi na barriga. Aí o delegado vai perguntar, como era a faca? Olha só. Diferente de qual é a arma que você usou. E quando a gente fala, né, que tem uma incisão pérfuro cortante, pode ser uma tesoura, pode ser um punhal, pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa que vá furar. Fura? Caneta, sei lá. E mais ainda, tudo bem, você deu uma facada, de que forma? Você deu uma estocada e tirou? Sim. Ou você pegou uma faca e fez assim, rasgou? Porque tudo isso tem diferença. Não, eu peguei e fiz assim. Né? Então você tem que explicar como é que você fez. E ele vai perguntar como era a faca, ele continua olhando também, e aí o delegado responde, faca lisa. Aí ele fala, faca lisa, porque também tem uma diferença. Tem faca de serra, faca lisa, cada lâmina... Dá um corte diferente, né? Vai dar um corte diferente, entendeu? Entendi. E aí ele vai perguntar do gume, que é um linguajar muito policial. Gume? O gume é o fio da faca. Então, um punhal tem 2 gumes. Sim. Uma faca segurar. tem um gume só. Que é a parte corta, né? É a parte que corta. Então, você vai olhando que todo o interrogatório vai ele sendo conduzido pelas equipes que tá lá. Exatamente. E todas as respostas dele baseado são muito curtas, rasas, assim, não são aprofundadas. E vai chegar uma hora que eles vão perguntar aonde você pegou a Vitória. Aí ele vai e fica olhando. O escrivão é que responde, no spa. Aí o delegado dá um pito. É você que está depondo? Aí ele repete, no spa. Então você vai vendo que toda a confissão, ela é feita dessa forma, irregular. Se foi ele que cometeu esse crime, só isso já é uma grande nulidade. Veja o tamanho do problema. Sim.
E é isso que está juntado em um monte de partes. Muito bem. Dito isso, aí a gente tem que entender por que ele foi denunciado, né? Então, ele foi denunciado porque essa suposta confissão, que ele vai escrever uma carta dizendo que ele foi coagido, vai estar lá uma advogada da prefeitura, que inclusive concorreu a um cargo político, né? Uma coisa completamente estranha. Eu queria entender por que a prefeitura enviou, né, cedeu uma funcionária pública, sendo que eles têm advogados. O que faz o secretário de segurança nessa tomada de depoimento? Eu nunca vi. Olha, eu trabalho com isso há 19 anos. Eu nunca vi um secretário de segurança dentro de uma delegacia cobrindo um depoimento de um investigado. É muito raro, tipo, é raríssimo. Eu nunca vi, essa é a primeira vez. Ele não tem nem que estar lá, porque ele também pode criar uma nulidade. Quem tem que estar lá quando uma pessoa está depondo? Sim. Os agentes da polícia, delegado, escrivão, investigador. Sim. A gente tem que ter o advogado da pessoa que está ali depondo, a não ser que ela fale, eu abro mão, não quero meu advogado, enfim. A própria autoridade precisa falar, olha, a gente pode chamar alguém da defensoria, né? E mais ainda, ele precisa ler os direitos da pessoa, que ela tem o direito de se manter calada, que ela não é obrigada a produzir prova contra ela, que são os famosos Miranda Rights, né? Que são os direitos de Miranda, né? E aí a gente vai ver algumas coisas nesse vídeo que para mim são muito desrespeitosas, sabe? A gente tem a morte de uma menina. Tem um investigador que ele tá assim na cadeira, a gente vai fazer assim. Gente, tem uma menina que morreu. Sabe? Senta direito, sabe? Ocupa seu espaço de forma correta, sabe? Tenha respeito com a sua profissão. Isso é um desrespeito, sabe? Primeiro com a vítima, depois com a família da vítima e depois conosco, que fazemos parte da sociedade. É de uma informalidade, né, muito grande, é uma bagunça. Olhando aquilo, me dá um asco, né, de ver... Você acha que tudo ali não deveria valer, Carla? Aquela coisa amadora. Não, eu não tenho dúvida que aquilo... Quando subir de instância, como é o caso da 113 Sul, chega isso na mão de um ministro, como um Sebastião Reis, um Schietti, ele vai olhar e falar assim, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Porque quando eles falam do caso da 113 Sul, isso deixou uma mácula muito grande para a Polícia Civil do Brasil inteiro. O recado que eles dão é, nós não aceitaremos esse tipo de conduta numa investigação. Uma investigação precisa ser muito transparente, muito limpa. Nós precisamos colocar dentro do sistema prisional as pessoas que cometeram aquele determinado crime. E veja o que aconteceu na 113 Sul. Quem matou aquelas 3 pessoas? Agora tá. Não tem. Você entende? 3 pessoas morreram de uma forma brutal. Olha o que a Polícia Civil de Brasília fez, do Distrito Federal, e olha o que aconteceu com o caso. Então, quando a gente vai olhando o que está acontecendo aqui... um monte de questões de nulidade, você começa a falar, isso aqui vai acabar mal. E o verdadeiro culpado pode passar batido, né? Pode passar batido. E digamos que seja ele. Lá na frente ele vai se beneficiar disso tudo. Entende onde eu quero chegar? Porque é uma investigação tão estranha que o que acontece? Essa investigação só beneficia o culpado. Ela não beneficia a Vitória. Sim. Uma investigação, gente, ela não pode ser apressada. E aí, quando isso vai cair na LESP, e aí a gente tem ali, teve uma reunião, inclusive, com o delegado-geral, eu participei, o próprio deputado fala, nós tivemos a investigação do ex-delegado-geral, o doutor Rui Ferraz Fontes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que investigação incrível, maravilhosa, bem feita. Olha, uma investigação muito bem conduzida pelo DHPP, com assessoramento do DEIC, enfim, de outros departamentos da polícia, aonde eles estão não só pegando todos os criminosos, como estão elucidando esse crime. E eu tenho certeza que enquanto todas as pessoas que cometeram esse crime não forem capturadas, eles não vão sossegar. Então, veja, quando o deputado vai conversar, tem uma conversa muito séria, diz o seguinte, nós queremos para a Vitória o mesmo tipo de investigação, porque ela também merece.
Não só ela, mas todas as vítimas. Entende? Então, assim, eu não posso ter uma investigação incrível e uma outra meia boca. Sim. Entende? Uma outra feita por amadores. E aí eu vou contar coisas para vocês aqui que são assustadoras. Muito bem. A gente não pode ter, numa investigação, um viés de confirmação. Isso aí é um dos erros mais primários. Então, assim, quando começa uma investigação, você precisa investigar todos os pontos e tendo certeza de que você está no caminho certo. Então, digamos, a gente está aqui. Então, vai investigar você, se tivesse outra... Vai investigar várias pessoas. E aí vão trazendo as informações até... Não foi essa pessoa, não foi essa, não foi aquela. E aí, como foi feita essa investigação? Tinham vários suspeitos. Namorado, ex-namorado, vizinho, amigo. E parece que os 2 primeiros, eles pediram até a prisão preventiva, né? Então, eles foram pedindo prisão... A reveria. A dar com pau. Mas vamos lá. O que acontece? Durante a investigação, chegou, por exemplo, digamos que a investigação chegou em você. Onde você estava, Luan? Aí um deles vai falar, que é um dos Gustavos vai falar assim, não, eu estava com uma ficante. Muito bem. Você tem o telefone dela, prova, né? Então, não, tá aqui, tem um álibi, sim, eu estava com a ficante, inclusive tem as imagens. Muito bem. Diz lá no processo o investigador que foi checar, diz que realmente ele estava com a ficante, que tem as imagens que comprovam que ele está com a ficante. Muito bem. O que o investigador tem que fazer? Tem que pegar todo esse material que comprova que você estava com essa determinada pessoa. Colocar no processo. Colocar no processo. Tá no processo? Oxe. Lógico que não. Tá. Então... Ele é a justiça? Não é só isso. Entendeu? Ele tem que levar isso, tem que fazer parte do processo. Não, então tá. Ele era um investigado, nós investigamos e ficou comprovado que realmente ele não estava ali na região de Cajamar, naquele determinado dia, naquele determinado horário. Tem prova aqui, tem essa câmera de segurança. Tem o sinal do celular e tal. Aí você olha no processo, tem o que ele escreve, mas ele não comprova o que ele escreve. Então, temos um problema aí. Tem um erro já. Exatamente, temos uma omissão. E isso vai se repetindo. Direto. Vai se repetindo. Aí você começa a entender que aquela delegacia não tem capacidade para lidar com a complexidade desse crime. Muitas pessoas perguntam quando um caso vai para o DHPP. Vou explicar para as pessoas. Quando a gente não tem autoria e motivação. Quando um corpo é encontrado, né? E a gente teve o encontro de cadáver da Vitória ali na região de Cajamar, a gente não tinha autoria e não tinha motivação. De imediato, esse caso já deveria ter ido para o DHPP. Entendi. Ou a delegacia de área pedir assessoramento para o DHPP. Porque passa a ser um caso complexo. É diferente de, por exemplo, teve uma briga de casal e o marido matou a mulher. Então tá, sabe que foi o marido. Você tem ali, porque foi dentro da casa, ambiente controlado, viu o marido subindo. Então, a delegacia de área pega, porque a complexidade... Não que esse não seja um caso complexo, mas a complexidade dele é menor porque você, de fato, já tem comprovações de que foi aquela determinada pessoa. Diferente do caso dessa menina, né? Que foi encontrado o corpo dela em estado avançado de decomposição. Ninguém sabia explicar porque que ela estava sem cabelos. E aí... Quando a gente pensa em Cajamar, a delegacia é pequenininha. Então, lá é uma delegacia que atende, sei lá, alguém roubou meu gato, meu filho bateu no cachorro do vizinho, roubaram meu celular, a mulher que brigou com o marido, todo tipo de, sei lá, alguém teve batida de carro na rua. Então, eles vão cobrir tudo isso. E existe todos os dias, né, no ambiente policial, uma quantidade absurda de boletins de ocorrência que são feitos. Porque é toda sorte de problema, desde uma desinteligência, que é uma briga, até algo mais sério. Então, a delegacia de área, ela está ali para atender as demandas daquela determinada área. Quando é uma coisa muito complicada, isso vai para os departamentos. A gente tem o DEIC, a gente tem o DENARC, a gente tem o DHPP, o DPPC.
Então, no meu entendimento, que trabalho com isso há muito tempo, esse caso já deveria ter ido desde o dia 1. Mas ali em Cajamar a gente tem a seccional, que é uma delegacia maior, tem mais estrutura em Franco da Rocha. Quem estava cuidando do caso no começo era o Dr. Aldo Galiano, que é um delegado mais experiente, ele já foi nosso delegado geral, e ele não teria apressado essa investigação. Ele teria feito um outro tipo de investigação, mas não sei por que cargas d'água, ele é retirado do caso e fica tudo lá em Cajamar. Cajamar não pede assessoramento para o DHPP e resolve que eles é que vão investigar. Mas aí, gente, a melhor parte é que não são eles que investigam. Quem investigou foi a Guarda Civil Metropolitana. Oxe. Por quê? Guarda Civil A Guarda Civil Metropolitana não pode, ela não tem essa atribuição. Sim. Né? Não faz nem sentido, né? Nem a Guarda Civil Metropolitana, nem a Polícia Militar. Né? Cada uma tem uma atribuição. A Polícia Militar é a nossa polícia ostensiva, a nossa Polícia Judiciária, que é a nossa polícia investigativa, é a Polícia Civil. Então, quem faz o trabalho de investigação é a Polícia Civil. Então, quem vai encontrar o corpo da Vitória é a GCM. A prefeitura, a gente vai destacar 100 agentes. Não só a GCM, tem Defesa Civil, Canil. Olha, eu gostaria só de saber se a prefeitura faz isso para todos os casos de desaparecimento, né? Seria incrível, maravilhoso. Mas estavam lá, foram eles que encontraram o corpo. Tínhamos, e guardem esse número, mais ou menos 100 agentes da prefeitura procurando a Vitória. 100 agentes naquela região ali. Vão achar. Dias depois, a própria GCM vai achar uma pá e uma enxada a 5 metros da onde estava o corpo da Vitória. Uai, você tinha 100 agentes municipais. Não conseguiram achar. E ninguém achou aquilo? Não é possível. Não. Porque eles percorreram uma área muito grande. Sim. E essa pá e essa enxada, que me chama a atenção, que elas estavam colocadas milimetricamente, assim, uma do lado da outra. Sabe assim, como se você deixasse isso do lado disso, assim. Não é que uma bem coisa paralelo. Bem paralelo, bem arrumadinho. Bem bonitinho. Dias depois. E vão dizer que essa pá e essa enxada fazem parte ali dos pertences desse Michael. Vão levar. No dia que encontraram o corpo da Vitória, isso também está no processo, do lado do corpo dela, lembra que o corpo dela foi encontrado em estado avançado de decomposição, sem os cabelos? Aqui. E realmente estava sem os cabelos. Tá? Ninguém sabe explicar não estar com o cabelo. Foi encontrado um saco de fertilizante do lado. Um saco de fertilizante. Exatamente. Um NPK. Estava ali do lado, grande. Um saco de fertilizante grande. Esse saco estava numa região... Não é que ali é uma região agrícola, onde você tem plantação, que seria comum você achar aquilo. A perícia, muito inteligentemente, né? Porque a nossa polícia técnico-científica não faz parte da Polícia Civil. Ela está embaixo da Secretaria de Segurança e ela faz parte da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Eles vão lá e tudo que for estranho àquele ambiente, eles vão pegar. Um saco de fertilizante está do lado do corpo dessa menina. Não temos plantação aqui. O que esse saco está fazendo? Recolheram, colocaram dentro, né, de um saquinho de custódia, preencheram toda a documentação de cadeia de custódia. E esse saco foi levado. Muito bem. Você, como investigador de polícia, o que você tem que fazer? Investigar tudo, né? Investigar tudo. Por que esse saco está ali? Um saco de fertilizante não é algo barato. Talvez não seja algo caro para você. Sim. Mas quando a gente pensa, né, na condição financeira de todas essas pessoas ali que estão sendo investigadas, é algo que fica estranho. Você vai comprar um saco de fertilizante e deixar lá, não é algo barato. E este fertilizante, esse saco, né, esse material,
pode ter sido jogado no corpo da Vitória para acelerar a decomposição do corpo. E aí entra a questão de talvez ela estar sem o cabelo. Então queriam que realmente o corpo tivesse... Porque as pessoas vão usar mecanismos de aceleração para a decomposição do corpo. E o fertilizante pode ter sido usado para esta finalidade. Mas nada disso foi investigado. E era muito simples, é só pegar o nome da empresa, ligar. Porque como é um produto controlado... Dá para saber o número de série. Quem comprou exatamente... Agora você precisa... Eu nem sou investigador, hein, cara? Mas você tem que fazê-lo, né? Ligar, falar, olha, eu preciso, se a empresa não fornecer, aí você, né, pede para o juiz para oficiar e fala, olha, eu quero saber quem comprou. Ou para quem vocês venderam. Tem um código de barra. Eu vendi para quem? Vai parar na mão de quem esse saco? Por que esse saco tava lá? Sumiu o saco? Não, sumiu o saco não. Tá bom. O saco tá guardado, mas o saco não foi investigado. Ele faz parte do processo, é um vestígio. Tá lá. Uma outra coisa. Lembra que eu falei que ela... No laudo de necropsia, vão estar lá as facadas. Só que quando... Aí eu pedi, né, para vários profissionais da área. Eu pedi para profissionais da área da Polícia Técnico-Científica, não só de São Paulo, de outros estados. Pedi para... juristas, promotores, para todo mundo olhar esse processo e me trazer, sabe, os questionamentos de cada um deles. Para não ficar, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, ou a sociedade que está muito mexida com esse caso. Eu falei, quero, sabe, questões muito técnicas. E uma dessas peritas que recebeu o processo, ela falou, Carla, atrás da nuca da Vitória tem uma perfuração redonda. Redonda? Bem aqui atrás. Como se fosse uma caneta, alguma coisa assim? Parece um buraco de bala, mas a gente não sabe, não precisar se é uma bala ou não. Isso está descrito no laudo, mas não está descrito nos achados. Por exemplo, aqui, ó, aparece: a Vitória morreu em decorrência de 3 facadas. O que é esse buraco que está aqui na nuca dela? Não aparece. Não. Caramba. Aparece como um achado, mas não aparece na descrição ali depois. E ela vai ter, no entrecoxas dela, um arroxeamento, que não é de livores cadavéricos pós-mortem. Aquilo é anterior, ou seja, ela sofreu uma agressão. Essa menina estava nua. Nossa. A camiseta dela foi encontrada na cabeça, assim, meio que tapando o rosto. O sutiã estava preso no braço e ela daqui para baixo não tinha roupa. Nossa, entendi. Quando você olha essa cena, para que as pessoas entendam, é uma cena típica de uma pessoa que passou por um crime sexual. Mas, quando o corpo foi levado para o IML, que já estava em estado avançado de decomposição, o que acontece? Isso fica muito prejudicado. Porque para você poder dizer, olha, essa pessoa sofreu uma agressão, você precisa ter achados como arranhões, pequenas fissuras. Como o corpo já estava entrando naquele estado qualificativo, que vai se transformando, água, né? Como se fosse, ele vai ficando quase como uma geleia, vai ficando líquido, né? E até que ele fica líquido o suficiente que vai ficando aquele líquido amarronzado, né? Ele está se decompondo, né, gente? Ele deixa de perder a rigidez que ele tem, né? Muscular, a tonificação dele. Então, você também não consegue mais enxergar se aquelas vias, né, principalmente nessa área genital, se ela sofreu alguma agressão. Então, o correto é que nós digamos é o seguinte: esses achados estão comprometidos pelo estado avançado de decomposição. O que a polícia vai dizer? Não, ela não sofreu nenhum tipo de agressão sexual. Não se sabe, não se tem essa informação, não se tem essa certeza. O correto é... Aí, novamente, também diz que ela não possuía nenhum tipo de gravidez. A questão toda é... Porque a cavidade uterina estava vazia, mas estava vazia porque... o corpo já estava se decompondo. Entende? Assim, tem muitos achados que são muito prejudicados pela decomposição do corpo. Então, são muitas dúvidas que vão ficando. E aí é uma necessidade de uma investigação mais aprofundada.
inclusive, né, de uma antropologia forense, enfim. Mas nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Então a gente olha para um corpo que nitidamente você olha e fala: isso é cena de crime sexual. E quando você olha muitas coisas, principalmente essa camiseta no rosto, muitas vezes o agressor, quando ele acaba tirando a vida da vítima, quando ele se arrepende, ele esconde o rosto da vítima. Ele não quer mais ver o rosto da vítima. Quando você vai olhando para a vitimologia, né, principalmente nessa análise comportamental, às vezes a pessoa se arrependeu. Na criminologia, exatamente, isso é um sinal de arrependimento. Então, várias cenas de crime, e eu sentei para conversar com vários peritos dessa área que me trouxeram essas informações, né? Me mostraram, olha aqui, Carla, olha esse crime, olha esse crime, olha esse crime, olha esse crime. Então, mostra um perfil comportamental que é estranho, que diz o seguinte, conversei com vários psicólogos forenses que dizem: a probabilidade do agressor conhecer a vítima é muito grande. A cena do crime, o que eles falam é o seguinte: a cena do crime fala. A questão é se você sabe ler ou não. Se você tem capacidade para ler aquela cena ou não. De novo, a gente vai voltar para onde? Para o DHPP, que é um departamento especializado que trabalha 24 horas com isso. Então, são policiais que têm, opa, isso aqui tá esquisito. Tirocínio, feeling, né? Exatamente, que não é um crime, não é aquilo. Ele tá focado naquilo. E dentro do DHPP, para as pessoas entenderem, por que é DHPP? É Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. São várias delegacias de homicídio, aí a gente tem delegacia de pedofilia, a gente tem delegacia de chacina, a gente tem delegacia de desaparecidos, de proteção à pessoa, de intolerância racial. Veja só, então assim, cada uma dessas delegacias é especializada em um determinado tipo de crime. Então assim, são policiais ali muito ligados, sabem o tipo de pergunta que vão fazer, sabem o tipo de vestígio que tem que procurar, sabe, você olha para aquela cena do crime, ele fala, opa, isso aqui tá esquisito. Tem muita coisa errada aqui. E aí, quando você joga na mão de uma delegacia que recebe todo tipo de coisa, com policiais que não são especializados, muitas coisas começam a sumir. E qual é o maior problema para a solução de um crime? O tempo que passa é vestígio que some. Então, muitos vestígios vão sendo deixados de lado porque não foram investigados da forma correta. E aí, isso aí é um grande problema. Então, assim, veja a quantidade de coisas que eu tô te trazendo. Então, assim, criou-se um viés de confirmação que é ele. Então, se eu digo que é ele, agora eu preciso encontrar provas para colocar ele na cena do crime. E esse é o problema. Aí a autoridade policial também vai usar um suposto depoimento de um vizinho que diz que ouviu gritos da Vitória na casa do Michael. Muito bem. Aconteceu a fase de instrução, que é a fase do 421, aonde o juiz vai ouvir o réu, testemunhas, os agentes policiais. Este determinado vizinho, que a polícia diz que falou, que ouviu gritos da Vitória, o carro do Michael, vai testemunhar. Sabe o que ele disse para o juiz? Eu não ouvi grito de mulher nenhum pedindo socorro. Oxe. Eu não vi o grito de mulher nenhum pedindo socorro, eu não vi o carro dele e digo mais, eu ouvi uma conversa. Agora, eu não sei precisar se é de homem, se é de mulher, se são dois homens, ele não sabe nada. Ou seja, o que a autoridade policial levou ali, que está no processo, nessa fase do inquérito, não é... Aquela testemunha tem que, na frente do juiz, falar assim, não, eu ouvi sim uma mulher pedindo socorro. Aí vai ter um outro, porque assim... Quem vai buscar os celulares é a Guarda Civil Metropolitana. E ali, de novo, né? Essa testemunha, inclusive o promotor é que pergunta, você entregou o celular para quem? Ele, para a Guarda Civil Metropolitana. Por quê? E o promotor ainda pergunta de novo, mas você tem certeza que não foi para a Polícia Civil? Ele fala, tenho certeza. Quem pegou meu celular foi a Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, quando a Guarda Civil Metropolitana faz isso, sabe o que ele faz? Essa prova é nula. Ela tem que ser descartada. Se aqui tiver alguma coisa importante, já era.
E aí tem uma outra coisa bizarra dentro do processo, é que não existe cadeia de custódia para as provas digitais, ou seja, a extração dos celulares, que deveria ter sido feita dentro da Polícia Técnico-Científica, foi feita dentro da Polícia de Cajamar, da delegacia. E falaram que tinha foto lá dentro, não era? Aí falaram que tinham fotos, e aí quando você vai pedir, porque quando você faz uma extração, para as pessoas entenderem, eu vou extrair todos os dados que tem aqui, ou no seu computador. A primeira coisa, eu peguei o celular, eu tenho que colocar ele em modo avião, que é para ninguém mais mexer. Sim. Fecha o lacro e aí começa todo o trabalho de cadeia de custódia, né? Então, cada vez que você abre o lacro, você tem que descrever o que você vai fazer, colocar. E aí você vai colocar isso aqui. Eu não posso sair mexendo e vasculhando o seu telefone. Eu tenho que colocar isso dentro de um aparelho para fazer a extração desses dados. E preservar, porque tudo que eu fizer precisa ser rastreável e reprodutível. Ou seja, se eu fiz isso, eu tenho que explicar como eu fiz para que qualquer outra pessoa possa chegar no mesmo resultado olhando lá. Exatamente. Tipo assim, tirei uma foto aqui, ó, eu extraí e tal. Ele tem que explicar. Dentro da perícia, ele tem que explicar. Olha, eu usei o determinado software para fazer essa determinada extração. Então, se você for fazer, usando essa mesma tecnologia, vai chegar no mesmo resultado. Então, eu não posso ter um resultado para A, outro para B, outro para C. Tem que ser tudo igual, fechou? E isso, quando eu faço uma extração digital, eu preciso ter cadeia de hash. Hash é dizendo que essa prova é íntegra. Então, o hash vai me dar o horário, quando isso foi adicionado. Se você apagou, ele vai dizer, olha, isso aqui foi apagado, foi criado no dia tal. E ele entregou na data X. Então, digamos que ele entregou no dia de hoje. Entreguei no dia 21. Ok. Entreguei, não está mais comigo, está com você. Eu não posso ter nenhum dado neste telefone com a data posterior ao dia 21. Sim, não faz sentido. E temos isso no processo. Tem no processo? Tá tudo errado, então? É isso que eu te pergunto. Assim, olhando de fora, o que parece é que parece show de horror. Parece que o sistema quer colocar a culpa nesse rapaz aí, de qualquer maneira. Então, e aí eu te digo, se você me perguntar, você tem certeza que ele não é culpado? Eu não tenho certeza de nada. Não, eu tenho mais exatamente. dúvidas do que certezas. Ele pode ser culpado? Pode. Ele pode ser inocente? Pode. Ele pode um monte de coisa. Podem ter outras pessoas nesse crime? Pode. E aí, quando a gente para pensar, Luan, essa investigação, do jeito que foi feita, me mostra o contrário. Porque existe muita interferência. Tem o carro dele também, né? Que falaram que colocaram ela lá e não tem uma gota de sangue. Aí não tem gota. A gente vai ter material biológico, que são os alelos, né? Então, porque é para as pessoas entenderem. Quando a gente. Quando você joga, né, aquele luminol, ele vai brilhar. Né? Então, assim, só que ele vai brilhar para sangue de bicho, para qualquer vestígio, né, que a gente vai deixar lá. Vestígio biológico. Onde estiver brilhando, a perícia tem que ir um examezinho que chama FecaCult, né? Primeiro para determinar se é sangue. Encontrei sangue. Porque o FecaCult vai reagir com o ferro, né? Ali, então, ele vai... E o FecaCult vai dizer, não, isso não é sangue de um cachorro, ou sangue, sei lá, de uma galinha. É sangue humano. Então, reagiu o FecaCult aqui. Que é o mesmo exame que é usado para descobrir se você tem sangue nas fezes. É um exame para ver se você está com algum sangramento, que é o FecaCult. Muito bem. Agora, não, ele está reagindo. Então, eles vão levar, porque pode ser algum outro material biológico. Que material biológico é esse? Então, vou encontrar alelos dela, mas não fica especificado. No final, a perícia diz que aquele material está comprometido. Então, ele vai chegar na conclusão que ele não tem como precisar nada. Essa é o que está na perícia. Uma perícia está muito bem feita, tá? A perícia não está mal feita. Sim. A mesma coisa vai acontecer na casa dele. A primeira perícia dá negativa, depois eles vão chegar com outro método e vão achar uns respingos, um batente.
E aí, gente, é tudo muito estranho, muitas pessoas estão com milhares de dúvidas, e a gente tem uma interferência gigante, né, na investigação da Guarda Civil Metropolitana, da Prefeitura. Eu queria entender por que todo esse apreço, né, da Prefeitura local. Eu gostaria de saber, inclusive, se a Prefeitura faz isso para todos os casos de Cajamar, né? Não, é de praxe, nós, né, colocamos sempre à disposição, porque é de uma generosidade. Não que a Vitória não mereça, mas o que você faz para um, você tem que fazer para todo mundo. Você não pode ter, de novo, 2 pesos e 2 medidas. E tudo isso levou esse caso, eu acho, que chegar no limite. Quando a gente vê ali que a nossa Assembleia, né, Legislativa pede para que esse caso seja enviado para uma delegacia especializada, um DHPP, para que as investigações sejam feitas com transparência, com cuidado, que todas as pessoas, né, que possam ter tido algum envolvimento com esse crime sejam investigadas. Sim. Você tem uma ideia? Eu conversei com o pai da Vitória. Ele nunca foi ouvido. Nunca foi ouvido? Não tem o depoimento dele. Nossa, não tem, tipo assim, quem eram os amigos próximos, não, ele né? nunca foi ouvido. Não existe um depoimento dele formal no processo. O que pra mim é chocante. Ele é o pai da vítima. Ele vai falar assim, ó... Ninguém conhece melhor aquela menina do que a família dela. Todos deveriam ter sido ouvidos, né? Entender o hábito, quem eram as pessoas que rodeavam a Vitória, o que ela costumava fazer, o que ela gostava. Nada disso aconteceu. É muito, muito, muito chocante. Aí eu te pergunto, você acha que isso é uma boa investigação? Na minha visão, não, né? É lamentável. Acho que de qualquer pessoa, né? Mas essa aqui é a investigação que nós temos. Então é de bom tom essa investigação, principalmente porque, apesar desse inquérito ter sido concluído, né, e já está um processo adiantado, tem um monte de coisa que não foi investigada. Isso deveria... O que deveria ser feito agora, gente? Aberto um novo inquérito policial para investigar todos esses pontos soltos que foram deixados pela delegacia de Cajamar. Mas agora você está sentado? Vai ficar pior. Ixi. Essa é a melhor parte, eu deixei, que é a cereja do bolo do caso Vitória de Cajamar. Muito bem. Algumas pessoas que, enfim, são influenciadores de internet, e aí fica até um recado aqui, né, gente, um aviso. Quando a gente fala alguma coisa, a gente precisa ter prova. Sim. Então, assim, eu acho que foi determinada pessoa que fez aquilo. Mas eu acho não é suficiente. Eu preciso ter certeza. Tem provas. O eu acho a gente guarda pra gente. Porque quando a gente sai falando sem comprovar, o que acontece? A pessoa que se sente, né, ofendida, ela tem o direito de te processar. Sim. Civilmente e criminalmente. Civilmente vai doer no teu bolso, criminalmente você vai responder um processo penal. E, infelizmente, alguns influenciadores, e aí eu digo isso que é um alerta, falaram determinadas coisas do prefeito de Cajamar, tá? Eu não sei exatamente o que foi que eles falaram, eu até vou conversar com eles depois para entender, mas o que é mais estranho é que esse processo corre em sigilo. O da Vitória não tá, mas o do prefeito tá em sigilo. Então, eu não posso dar muitos detalhes do processo, mas o que eu posso te dizer é que eles falaram isso. Muito bem. O mesmo delegado do caso Vitória vai pedir um mandado de prisão. Mandado de prisão? Para posts na internet. Eu nunca vi isso na minha vida. Nossa, então... Isso é um abuso de autoridade tipo assim, do outro lado do mundo. Porque, olha só, de novo, a pessoa se sentiu ofendida, ela tem todo o direito, ela tem que ingressar na área civil, na área penal, tá tudo certo. E vão, né, discutir. Você mentiu, você me caluniou, você me difamou, é uma coisa. Agora, o delegado não conhece o Código Penal? Lógico que não. Nossa, então ele tem que ser... Mas ele não satisfeito, não só ele pediu a prisão, como ele pediu um mandado de busca e apreensão. Eu queria entender por quê. O post tá lá. Você tem a materialidade, você vai buscar e aprender o quê? Tá ali, ó. Aquilo é a prova, já é suficiente. Óbvio que o juiz não concedeu
um mandado de prisão, porque era demais, não é? Mas concedeu o mandado de busca e apreensão. Aí foram atrás dos influenciadores. Um deles foi. Mas isso daí não... Isso é um problemaço. Eu estou conversando com vários advogados. Inclusive, esse caso também tem que ser levado à corregedoria. O mesmo delegado de Cajamar, sim, do caso Vitória, vai fazer isso. Pode me explicar por quê? Pode um post? Eu não posso dar minha opinião aqui, que minha opinião já está começando... mas começando a ficar complicado. A coisa lá pra Cajamar não terminou ali, não. Não terminou ainda, não. Olha, claro. Cajamar, nós estamos de olho em Cajamar ali, né? Um perito lá da unidade de Cajamar. Lá da unidade. Está sendo investigado. Não sabemos o nome dele, porque é uma investigação que corre na corregedoria. Porque teriam encontrado dentro do armário dele drogas e celulares, digitais dele. E aí o seguinte, alguém me explica o que é isso? O que está acontecendo nessa delegacia de Cajamar? Enquanto tá bola para Cajamar, não, né, gente? Então, essa é a história de Cajamar. É assim, sabe a história da mulher de César? Não basta você ser honesta, sim, você precisa parecer honesta. Então, assim, é de bom tom. Eu acho que, inclusive, porque eu sou a pessoa, Luan, que mais defende o trabalho da polícia. E quando ela faz um trabalho bem feito... Você sempre fala bem deles, né? Eu quero, sabe, explodir champanhe, sabe assim? Eu falo... Foi o caso do Gritzba, o caso agora do ex-delegado geral e muitos outros. Olha, essas operações todas digitais que eles estão fazendo assim de forma brilhante. A gente tem que dar muitos parabéns. Muitos, porque são policiais incríveis que tem do outro lado. Agora, bicho, não dá. Essa daqui tá puxadíssima. E, de novo, o que é de bom tom? Falar, olha, gente, temos que, né... não deu certo. Não fizemos de forma correta. E a Vitória merece. A família da Vitória merece. Nós, como sociedade, merecemos, porque nós pagamos impostos muito caros. Sim, exatamente. E é uma dor da sociedade. E esse daí é literalmente da sociedade, hein, Carla? Aqui, igual o primeiro vídeo deu, acho que deu mais de 1 milhão já deve estar... E todo mundo quer saber, quer ver o desenrolar disso daí, quer a pessoa correta, né? O Brasil inteiro. Eu vou te falar, fora do Brasil... Tem amigos meus, jornalistas, que me perguntam muito desse caso, porque eu cheguei a discutir com eles, e assim, é chocante. Carla, como é que vai ficar isso? Eu falei, olha, tudo que a gente pode fazer para ajudar nesse caso, ajudar a família dela, a gente vai fazer. E, de novo, se foi Michael, que a gente tenha culpado, exatamente, certeza e que ele pegue pena máxima. Se foi ele com mais outras pessoas, que todos sejam levados, né, ao tribunal do júri e sejam ali processados, né, que sejam ali, respondam diante do nosso conselho de sentença, que são os nossos iguais, que é a sociedade. Se foi algum poderoso, dane-se, pode, de novo, quem quer que seja. A gente não pode pegar uma pessoa e esconder todo o resto. Sim. Dito isso, a gente colocou... Não foi uma lanterna, foi um farol mesmo daqueles, né, de barco, né? Aquele que fica ali em cima para... Assim, colocamos todos os holofotes e aí tá ali. Agora a gente espera... a polícia tem um determinado tempo, né? A Delegacia Geral para responder as quesitações ali... da Alesp em relação a esse processo. E a gente, de fato, espera, que eu acho que isso seria muito digno, né? Que fosse aberto um novo inquérito para apurar todas as coisas que não foram bem investigadas nesse caso, para que, inclusive, sabe, essa alma, essa menina consiga descansar em paz, essa família consiga também fechar esse ciclo. E que todos nós tenhamos a informação do que aconteceu de fato com essa menina. É um terrível. Essas informações que você traz aí, você vê que tá tudo errado, né? E tem que realmente aí começar uma investigação correta, né? Idônea, ali que faz... Pra realmente encontrar quem realmente muito é, né? Triste, né, Luan? Triste demais. Nossa, a gente fica vendo
E eu fico vendo os comentários, o pessoal comenta o dia todo nos vídeos com a Carla. Porque todo mundo quer, e tá correto, as pessoas têm o direito, né? Se você escolheu estar nessa profissão, né, trabalhar ali dentro de uma unidade policial, é uma escolha. Ninguém te obrigou a estar ali. Exatamente. Então faça esse trabalho com orgulho, faça esse trabalho, né? Tenha, sabe, com dignidade, com propósito. E fala assim, e você precisa entender que você está trabalhando com pessoas, com a sociedade, com algo que é muito difícil, com dores, né, da nossa sociedade. Essas pessoas não têm esse direito de fazer isso de qualquer jeito. Não mesmo. Mas esse é o caso Vitória, gente. Eu prometo trazer sempre atualizações. Agora, vamos ver se ele será pronunciado, porque né, a defesa, segunda-feira, entregou as alegações finais. Agora o juiz demora aí uma média de uns 10 dias para dizer se vai pronunciar ele, se vai impronunciar. A gente precisa entender o que vai acontecer, né? Mas agora está na mão do juiz também.